Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para o nosso Papo de Especialista podcast e hoje transmitindo direto da Barra da Tijuca, aqui do Hotel Mercury. Eu estou com um grande amigo aqui de uma empresa que a gente aprendeu a respeitar, trabalhamos juntos e o que nos traz aqui para o Rio de Janeiro é o Congresso Internacional da Aladir, que dessa vez foi realizado no Rio, um ambiente para nós fomentarmos a discussão em torno do reuso, da dessalinização e positividade em água. E hoje meu convidado é nada mais nada menos que Douglas Moraes, gerente de processos da Tigre, Águas e Efluentes, e eu não tenho dúvidas que vai ser um bate-papo muito interessante. Então, se ajeita aí na cadeira e vem com a gente para mais um Papo de Especialista podcast. Vamos lá então. Douglas, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite, né? Já vou mandar aqui um recado, né? Porque já faz um ano que eu tô querendo gravar o Everton e ele fica me enrolando. Olha, Everton, finalmente, né? Você liberou então o Douglas para gravar com a gente. Então, primeiramente, obrigado, né, pelo seu tempo. Nós estamos aqui já fora do horário, né? Produzindo esse material, mas eu tenho certeza que vai ser muito bacana quem vai nos escutar, né? Essa odisseia da Tigre Águas e Efluentes, né? E também sua trajetória. Sem dúvida, prazer estar aqui. Acho que esse papo vai ser super legal. Também tenho uma admiração muito grande por você e tenho certeza que vai sair coisa boa aqui. Nós vamos conversar bastante. Com certeza. Bom, e você que está me ouvindo, já curte, compartilhe, né? Porque assim você ajuda que nós aumentemos o nosso engajamento e, acima de tudo, você está difundindo informação técnica de qualidade. Então, vai aí no sininho, se inscreva aí no nosso canal, ok? Conto com você. Bom, Douglas, nós queremos começar hoje esse bate-papo, né? Que o nome aí, como diz aí na sua caneca, né? Papo de Especialista, é super importante para nós entendermos quem é o especialista que está falando conosco hoje, né? Então, eu queria te perguntar, né? Quem é o homem por detrás do crachá, né? Às vezes as pessoas te conhecem só pela função que você desempenha. Então, quem é o Douglas aí? Fala um pouquinho. Bom, sou casado, tenho 2 filhos. Atualmente estou morando em Curitiba. Mas eu nasci e vivi quase minha vida toda em Indaiatuba, no interior de São Paulo, né? Então sou lá do interior. Sou bacharel em Química, né? Formado pela USP. Já faz um tempinho, mais de 20 anos aí já. Tenho mestrado na Unicamp, em saneamento e meio ambiente. Trabalho nesse mercado de tratamento de água, de efluentes, desde 2002. Então já são aí 22 anos que eu tô nessa trilha aí desse mercado, né, de água, efluente, igual todo mundo fala, né, quando a gente é picado por esse tipo de trabalho, a gente não para mais e, enfim, tenho trabalhado isso nessa área desde 2002, sempre como na área de processo, sempre atuando em propostas, em processos, tecnologias, desenvolvimento de novos produtos. Então tô nessa trilha aí nesse tempo já, né? Hoje eu ocupo dentro da Tigre um cargo de especialista de processo. Então eu sou responsável por toda a área de processo e tratamento de água e de efluentes da TAE, né, que é a Tigre Águas e Efluentes. Também tenho uma cadeira ali na parte de desenvolvimento de tecnologias, de inovação, novos produtos, tanto dando apoio técnico quanto também participando ativamente dos desenvolvimentos, e responsável pela elaboração das propostas, né, de toda a área de tratamento de efluente industrial, principalmente, que eu tenho maior atuação, também na área de saneamento. Então gerencio aí toda uma equipe que elabora as propostas técnicas e comerciais que a TAE apresenta no mercado. Então basicamente esse é o Douglas aí por trás do crachá. Esse é meu background, né? E hoje tô na Tigre já faz bastante tempo, né? Trabalho com o Everton, né? Com o Renato já há mais de 10 anos, a gente já trabalha juntos. Antes da Tigre, antes de ser TAE, né? Tigre Águas e Efluentes, que era a BRWS. Então já trabalho com eles desde 2013, já são uns 11 anos aí que já se foram. A gente tem trilhado um caminho bem legal juntos aí.
Top, excelente. E eu já quero mergulhar, né, naquilo que a gente vai... Nós temos vários assuntos para falar hoje, mas eu quero tocar, assim, já de imediato, acho que o grande core business da TAE, né? A TAE tem tido uma presença marcante no saneamento, né? Nós estamos no clima do reuso, porque nós estamos no meio da Ladir, mas eu não quero começar por aí, né? Na nossa chamada hoje, mais cedo, a gente estava justamente discutindo isso, né? Quando eu te provoquei para falar de reuso, você trouxe para a mesa, né, uma colocação super importante. Nós ainda vivemos um país que nós não alcançamos a universalização no tratamento de esgoto. E antes de falar em reuso, nós precisamos falar em saneamento. E eu tenho visto, né, a TAE trilhando um caminho muito interessante, né? Vocês trabalham uma tecnologia que eu conheço há muitos anos, né? Eu tenho muita amizade com a empresa que você vai falar e depois a gente vai dar um biscoito aí para eles. Com certeza. Mas eu queria muito que você falasse um pouquinho do posicionamento da Tigre na área do saneamento, municipal principalmente, com o BRC. Afinal de contas, né? O que é o BRC? Quais são as vantagens? Né? E por que vocês decidiram adotar essa tecnologia e acreditaram nela como sendo, né, uma esteira de sucesso no que se refere à universalização? Muito bom. Realmente, a gente acredita que o começo de tudo aí, até antes de falar de reuso, a gente tem que tratar o esgoto, né? Igual Claro. eu falei na chamada, igual você mesmo citou. E hoje nós temos aí o marco do saneamento muito claro, a gente sabe onde nós estamos, a gente tem um trabalho muito longo pela frente para atingir a universalização. Então a Tigre, ela tem um interesse muito grande, né? Sempre teve de procurar tecnologias no mercado, parceiros, para que a gente consiga que os projetos de tratamento de esgoto sejam viáveis também. Porque não adianta você ter uma super mega estação com tanta tecnologia às vezes, mas que o mercado não compra, que o preço não é viável ou que não é fácil de ser executado. Isso não resolve muito o problema do país, não resolve o problema de ninguém. Então nós fomos procurar parceiros e tecnologias e nós tivemos o êxito aí de encontrar a Bioproj no meio desse caminho, né? Que é a empresa que você conhece muito bem, né? Do Moacir principalmente, que é a pessoa que a gente sempre conversa e que conduz toda a parte comercial e técnica da empresa. E nesse encontro deu um casamento perfeito, né? Porque a Bioproj tem uma tecnologia muito interessante, que é a biomassa imobilizada, né? Em biomídia, né? Então, que é uma biomídia que chama Biobob, todo mundo aí conhece no mercado, ela tem feito bastante diferença nas nossas concorrências e nas ofertas que a gente faz no mercado, porque ela realmente entrega alguns diferenciais, né? Que eu já vou comentar. E a partir do momento que nós tivemos essa parceria, que já tem aí já alguns anos, deu o casamento perfeito, igual eu falei. A Tigre tem uma estrutura muito boa de execução de obra, tem uma equipe muito boa de todo o pessoal de suprimentos, de engenharia e de execução de obra mesmo, de gerenciamento de obra. A Bioproj com uma boa tecnologia, né, com um bom produto, nós unimos as duas coisas e as duas empresas hoje elas têm essa parceria para o mercado de saneamento, né, e a gente entra sempre nas concorrências aí para o mercado com o BRC, né, igual você mesmo citou, que é o bioreator combinado, né? É uma tecnologia que combina, né, pelo próprio nome, o sistema de tratamento anaeróbio com o aeróbio, né? Então, num primeiro momento, o esgoto bruto ele passa por um tratamento preliminar, convencional, igual todo o sistema tem. Gradeamento, remoção de areia. Remoção de areia, quando necessário, remoção de gordura, né? Algumas vezes não. Um peneiramento também, quando é necessário, uma elevatória. E dessa elevatória, o esgoto já é bombeado diretamente para o reator, né? E um grande diferencial desse reator é que o sistema anaeróbio fica na parte de baixo e o aeróbio na parte de cima. Então, a área que ele ocupa de instalação é muito pequena comparada com outras tecnologias, por exemplo, com lodos ativados ou com MBBR. Ou até mesmo, por exemplo, aquela combinaçãozinha clássica, né? Do tradicional reator WASB com o lodo ativado, que são sempre instalações horizontalizadas. Exatamente. Né? No BRC, ou seja, a proposição é que ele seja um reator vertical. Exato. Na mesma torre você tem metabolismo anaeróbio e metabolismo aeróbio operando em conjunto. Perfeito. E essas duas fases com biomassa imobilizada. Quer dizer, nós não temos biomassa em suspensão, né, a princípio, né? Então, na primeira etapa que a gente tem o anaeróbio,
tem biobob ali dentro, então a biomassa imobilizada, não tem aeração. São desenvolvidos os micro-organismos anaeróbios, então ali ocorrem todas as reações anaeróbias. Dali ele vai para a parte de cima, onde a gente tem o reator, a câmara aeróbia, lembrando que é um mesmo reator, né, igual você mesmo disse. E na câmara aeróbia a gente tem o biobob de novo, mas aí nós temos a aeração de bolha grossa. E na aeração de bolha grossa, nós temos mais uma camada de biobob, são desenvolvidos os micro-organismos aeróbios, fazem toda a decomposição orgânica ali, né? Na parte anaeróbia remove em torno de 75% a 80% da matéria orgânica, o restante é removido na parte aeróbia. E interessante que o H2S que é gerado ali na parte anaeróbia, ele é oxidado, né? Na parte aeróbia, então também é sulfato, então não gera cheiro, né? De H2S, que geralmente plantas anaeróbias têm esse problema, então essa é uma grande vantagem também do BRC. O lodo ele é formado na parte de baixo, que praticamente a maior parte é lodo anaeróbio que é formado. O aeróbio, por já ter pouca carga orgânica que chega nele, ele não forma muito lodo. E na parte do anaeróbio se forma uma manta de lodo ali na parte de baixo, e esse lodo é extraído periodicamente de tempo em tempo. Mas a geração de lodo, que é um outro diferencial também do BRC, é muito pequena comparada com sistemas puramente aeróbios, né? Exatamente porque tem a parte anaeróbia e por ser de massa imobilizada. Por ser por a biomassa ser imobilizada, a idade de lodo é muito alta, né? Então isso faz com que a degradação da matéria orgânica vá para quase seu estado ali de mineralização, na maioria das vezes. Então gera-se muito pouco lodo, a parte endógena, né, da reação ela é muito elevada, né, a fração endógena. Então você acaba tendo um consumo do próprio lodo, uma boa parte dentro do próprio reator. Isso acaba resultando numa extração ali de lodo, excesso de lodo muito pequeno, comparado com outras tecnologias. Isso faz muita diferença para a gente, para aquelas empresas que vão calcular realmente o OPEX no final de uma concorrência, o TOTEX, né, que a gente fala, né, que é o CAPEX somado do OPEX ali, né? Então, uma boa parte é anaeróbia, ou seja, gasta pouca energia. Sim. Com aeração, gera pouco lodo, a área ocupada do sistema é muito pequena porque é verticalizado. E aí depois na saída do aeróbio, a gente tem um decantador que a gente chama de tanque de polimento. Que é só para garantir que você não tenha escape de biomassa, que porventura venha se descolar da biomídia. Perfeito. Então ela não tem a função de remover biomassa em suspensão, né, separar, igual é num sistema de luz ativados, porque não tem. Mas realmente, igual você falou, descola de vez em quando, e você tem ali um desprendimento e alguma coisa de SST. Então a gente remove nesse tanque e não tem recirculação, porque a gente não é ativado. Então ali a gente já extrai o lodo diretamente também, mais um ponto de extração de lodo, mas aí nessa parte é pouco o lodo que sai. E a gente usa esse tanque também para quando for preciso remover fósforo, né? Nós dosamos um coagulante, PAC, ou seja, o cloreto férrico na entrada do tanque. A gente faz a separação dos sólidos remanescentes e o fósforo já é coagulado junto e é removido nessa parte também. Legal. Então, essa tecnologia, quando a gente tem dado um diferencial muito grande para a Tigre, né, nas concorrências, porque no final do TOTEX ali realmente a gente acaba tendo às vezes o CAPEX no começo ele é um pouco maior do que as outras tecnologias, mas com o OPEX ao longo dos anos, no final acaba sendo uma tecnologia muito vantajosa no sentido de economia. O que eu vejo também, que eu acho super positivo, é que hoje, por exemplo, crescimento imobilizado, né, é pouco difundido no Brasil. Então, existe pouca ciência por detrás, ciência aplicada, ok? Temos sim, obviamente, a academia produzindo coisa interessante, mas são poucas empresas que dominam, né, essas tecnologias, e eu acho isso muito importante, porque quando a gente fala assim que é um tratamento biológico com mínima geração de lodo, existe uma desconfiança generalizada, mas que ela advém do desconhecimento de como funciona a cinética de crescimento aderido, né? E bastaria o cliente ou quem está discutindo com você abrir um Metcalfe vai perceber que realmente são coisas completamente distintas. Eu tinha um professor que dizia que lodos ativados são geradores de lodo que, por consequência, tratam o seu efluente, né? E a gente não sabe explicar
o porquê, mas o fato é que, uma vez que o micro-organismo está imobilizado, ele tem um comportamento completamente diferente. Produz um lodo com menos glicocálix, né? E por isso o volume de produção de lodo é completamente diferente, né? Dentro desse contexto ainda do BRC, fala um pouquinho pra gente, porque você comentou que ele tem umas zonas diferentes, né? Como que vocês fazem? Qual é o arranjo que vocês fazem, por exemplo, no caso em que o cliente te exige remoção, por exemplo, de nitrogênio total? Como que é feito esse arranjo no BRC? Essa também é uma característica bem interessante dessa tecnologia, porque quando precisa remover nitrogênio total, o que a gente faz? A gente faz uma aeração intermitente, né? Então, em alguns momentos ali, tem todo um cálculo por trás disso e tudo do tempo, mas uma intermitência ali de aeração, a gente acaba criando algumas zonas anóxicas dentro do sistema, né? E aí as zonas anóxicas a gente acaba tendo as bactérias facultativas e que vão aí usar o nitrato aí como aceptor de elétrons e se acaba fazendo o nitrogênio, né? O próprio nitrato como aceptor de elétrons e a gente libera nitrogênio para a atmosfera, gasoso, né? Então tem algumas intermitências ali de aeração que a gente controla. E o reator BRC permite esse tipo de ação, né? Esse tipo de controle. Lógico que a gente só faz isso quando precisa, né? Para remover nitrogênio total, não é sempre que precisa. Na maioria das vezes é só nitrificação, né? Só oxidar o nitrogênio amoniacal. Mas quando precisa, realmente a gente tem esse artifício. Fazendo essa intermitência, a gente consegue transformar em nitrogênio gasoso e conseguir entregar um efluente com nitrogênio total bastante reduzido, com redução acima de 80%, às vezes até mais. É excelente. Eu me lembro porque, você sabe, eu tenho uma história, né, com a Bioproj, né, de amizade. O Moacir foi um mentor para mim. E com ele que eu fui aprender de biomassa imobilizada e fui estudar, né? E é muito interessante quando você percebe toda a cinética do oxigênio migrando pelo biofilme. Então, quando a gente olha para um biofilme, mesmo que ele seja um biofilme de uma zona aerada, você consegue obter porções, né, ou frações desse biofilme, se ele fosse fatiado, camadas, né? Que são por hora aeróbicas, por horas anóxicas e no interior do biofilme até anaeróbia, por exemplo. Então, realmente é algo que eu não vou me delongar nisso, porque o Moacir também tá me devendo, tá me enrolando, né? Ele e Everton vivem viajando. Então, é com ele que eu vou depois tratar esse tema, porque realmente existe uma beleza por detrás do crescimento aderido, né? Que realmente eu acredito que o mercado desconheça, né? E é algo comprovado. O BioBob tem uma característica diferente das biomídias do mercado normais, porque o BioBob ele não tem só a superfície dele onde cresce biomassa. Aliás, quando a gente pega um BioBob, a gente vê que na superfície tem muito pouca biomassa. A maior parte está dentro dela, porque o BioBob ele tem uma parte interna, que é uma espuma, né? Então a maior parte da biomassa cresce lá dentro. E aí cria essas camadas que você citou, né? Pro lado mais próximo, onde tem aeração, vai ficando as mais aeradas. Né? As aeradas, né? E pro lado mais interno, as anaeróbias. Mas a biomassa, a maior parte fica concentrada ali. Então a gente consegue ter uma concentração de biomassa dentro do reator muito grande, por isso que a gente consegue ter eficiências altas, né? Eu vou pedir para eles projetarem na tela. Legal. Né? Então, o que é o BioBob, né? Por exemplo, ele tem um exoesqueleto, vamos chamar assim, né? Que dá estrutura. Isso. Mas, na verdade, a magia acontece na parte interna, que é um layer de PU. Um tipo de espuma especialmente projetada, né? Para ser, vamos lá, casinha de micro-organismo, para ser suporte para os micro-organismos. Como se fosse uma casinha. E as biomídias, geralmente, no mercado, você conta só com a superfície, né? Sim. Para ter o crescimento da matriz biomassa. Plástica ali. A matriz plástica. Então, a quantidade de bactéria, de biomassa que você tem ali é muito inferior quando você pega o BioBob e a concentração que ele consegue ter ali dentro dele, né? Então, realmente é uma característica bem interessante, é um produto bem diferenciado. Bom, eu quero continuar contigo falando de saneamento, né? A gente já discutiu isso em outras ocasiões e isso também foi um tema uma vez que eu conversei com o Everton, achei muito interessante. Eu sei que também que ao mesmo tempo que vocês buscaram obras de grande envergadura, eu sei de várias referências de vocês com o BRC, a Tigre tem uma coisa muito interessante e um compromisso
com o que nós chamamos, com a universalização do tratamento. Só que o Brasil é um país continental. Então, não é em todos os casos que nós vamos conseguir tratar o esgoto de maneira centralizada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós temos comunidades rurais, municípios de pequeno porte, né? Às vezes condomínios que estão afastados, por exemplo, de um eixo numa certa cidade, às vezes numa posição topográfica ruim, onde você vai gastar mais dinheiro para fazer coleta e elevação desse esgoto para mandar para uma estação central. Então eu sei que vocês têm estudado já há algum tempo um produto, vou chamar assim de produto, mas uma solução para o tratamento descentralizado, que vocês chamam de Unifam. Isso. Então, eu queria já abrir o microfone para você, explicar um pouco, porque eu sei que você tem uma história com essa solução que não vem de hoje. Né? Então, o que é o Unifam e como que vocês... qual foi, talvez, o insight para que ele se tornasse algo viável, um produto? Muito legal. Falar do Unifam para mim é um prazer, porque igual até o pessoal brinca, minha esposa brinca também, fala que é um filho meu, praticamente, e é mesmo, porque tanto eu, Everton, o Renato principalmente, nos dedicamos muito a esse produto. Ele foi desenvolvido, ele foi pensado há 11 anos atrás, em 2014, 10 anos atrás, 2014. O insight foi quando a Tigre nos procurou. Éramos ainda a BRWS, uma empresa ainda de consultoria, projeto, uma startup, uma empresa pequena, e procurando uma solução para o mercado de saneamento descentralizado que não fosse a fossa séptica, né? Que fosse um produto mais inovador, um produto com mais eficiência principalmente, mas que fosse para esse mesmo tipo de aplicação, para sistemas descentralizados, para atender uma família, uma casa, enfim, comunidades pequenas. E que de certa maneira assim, tem que associar alta eficiência, vamos a gente chamar. Isso. E simplicidade. Exato. Né? Você não pode ter o mesmo nível de instrumentação. Nem se fala em instrumentação, né? Não. Então, isso é muito interessante, não tem, né? Exato. As premissas eram alta eficiência, custo baixo, tinha que ser as premissas. Não poderia custar o dobro de uma fossa também, né? Porque senão também não seria viável economicamente. Tinha que ter uma alta eficiência, não poderia ter cheiro, que era uma reclamação que o pessoal tem muito de fossa, né? Eles tinham feito o meu estudo. Não poderia ter cheiro, tinha que ter um custo baixo, alta eficiência e fácil de instalar e operar, né? Então, nós começamos a desenvolver isso em 2014. Fizemos um protótipo, fomos para campo. Esse primeiro protótipo é bem engraçado, porque é protótipo mesmo, parece de professor Pardal, né? Então, a gente pegou um tubo, cortamos ele, virou um tanque, soprador que tinha no mercado, era um soprador enorme, e fomos fazendo teste. Inicialmente era um sistema de lodos ativados, convencional, com um sistema interno de recirculação. Testamos vários meses, passamos por um segundo protótipo, por um terceiro, e a coisa foi andando, foi indo até um ponto que nós patenteamos, né, esse produto, ele foi patenteado. E depois de um tempo, ele já estava virando um produto, né? Assim, já comercial, já sendo comercializado no mercado. A gente estava fazendo vários pilotos em várias regiões do Brasil para coletar dados, histórico. E aí veio um outro desafio que nos foi lançado, que é o seguinte: falou, não, a gente quer atender padrão internacional. Então tem uma ISO 30500, né? Que ela rege aí padrões... de remoção de fósforo, de nitrogênio total, de SST muito elevados, né? Remoções muito elevadas. Então, olhando lá na frente, a Tigre olhou e falou, não, eu quero olhar lá na frente, eu quero ver esse produto com alta eficiência, eu não quero só atender a legislação brasileira. E aí, nós já estávamos em parceria com a Bioprog nessa época para os mercados de saneamento, né? Igual eu já tinha comentado. E aí nós nos perguntamos, por que não transformar o sistema de lodos ativados num sistema de biomassa aderida, né? E colocar Biobob dentro do Unifam. E aí nós fizemos os primeiros testes, vimos que foi positivo esse teste, falou, opa, tem coisa boa aí. E aí nós transformamos isso num produto, um protótipo, um piloto, e começamos a testar exaustivamente, com muita análise em campo. Instalamos em algumas casas reais, né? E começamos a monitorar 3 vezes por semana, fazer muita análise.
desse produto e mais de anos ficaram sendo testados e nós fomos ajustando, fazendo ajuste do tempo de intermitência da aeração, tempo de contato, quantos de biobob ia lá dentro, vazão de soprador, fomos para chegar no produto perfeito. Chegamos nesse produto com altíssima eficiência de remoção de DQO, DBO, acima de 92%, 93%, 95%, que é muito difícil para uma residência, porque o efluente ele não é igual uma estação que ele tem uma rede e aí ele vai se diluindo ao tempo. Não tem. Ali o cara usou banheiro ali tudo, usou já está direto. Então a variação do efluente é muito grande. Tem hora que você está recebendo água da máquina de lavar, tem hora que você está recebendo esgoto negro. E o Unifan ele tem essa característica também que ele consegue tratar todo o esgoto de uma casa, seja ele cinza, seja ele... Águas negras. Porque alguns sistemas você... não podem tratar águas cinzas. Tem que desviar, só águas negras. Não, o Unifan ele tem o potencial e ele tem o poder de trabalhar com todos o esgoto. Colocamos o Biobob, funcionou muito bem, chegamos num produto pronto, aí foi para engenharia de produto, o pessoal aí de plástico, né, de moldes e tudo mais, desenvolveu toda a parte da engenharia de fabricação. Fabricamos o produto final e ele foi lançado no ano passado, em outubro do ano passado, 2023. Ele está no mercado já, está sendo já E vendido. como que ele está configurado? Ele tem zonas anaeróbias e aeróbias? É como um mini BRC ou não? Não, no Unifan nós não temos a zona anaeróbia. Tá. No Unifan a gente usa só o Biobob e com a parte aeróbia só. E o Biobob ele não trabalha como um MBBR, ele não fica em suspensão, ele fica preso também. Ele fica fixo. Então a gente tem uma grade que deixa ele preso, lógico, ele tem uma pequena movimentação lá dentro, não é totalmente fixo, mas ele não é igual um MBBR que fica... A mídia é em movimento. Fica fluidizada, ela não fica fluidizada, ela fica fixa. Estática. Então a gente tem uma aeração de bolha grossa no fundo desse tanque. Na entrada do Unifan a gente tem um cesto, muito simples, só para tirar coisa grosseira. Então, né, canetinha, caneta, tampinha, papel, absorvente, essas coisas que o pessoal joga muito no vaso sanitário, infelizmente. Então, o cesto serve para isso. É uma premissa de que tem que ter uma caixa de gordura, né, na casa, ali no refeitório, ou se for uma cozinha, alguma coisa assim. Tem esse cesto para remover essas coisas mais grosseiras. E depois é uma câmara com uma aeração de bolhas grossas. Temos o Biobob lá dentro, numa quantidade certa. Um soprador pequeno, que uns sopradores que são bem específicos para sistemas descentralizados, que nós trouxemos de fora também, importado. Um painelzinho de controle, bem pequeno, bem simples, porque a aeração é intermitente, para remover nitrogênio total, né? Então tem uma parte do tempo ele fica aerando, outra parte não, para formar as bactérias facultativas, né? Para fazer toda a nitrificação. E depois nós temos a opção, por exemplo, se for algum caso que o cliente precisar fazer desinfecção, a gente tem uma câmera de desinfecção também para poder fazer esse plus quando é requerido. Não é muito normal isso, mas as normas internacionais requerem, né? Mas no Brasil não é muito normal, principalmente para sistemas descentralizados, né? Do Unifan é isso. Agora, do sistema descentralizado, igual você estava falando no começo, você tem toda a razão, né? A Tigre ela não vê como atingir as metas aí de universalização do saneamento sem ter sistemas descentralizados, fazendo rede, né? A gente não consegue ver como o custo disso, o tempo disso, o transtorno, né? Sim. Que traz fazer rede, principalmente em lugares remotos, né? Em rurais, como que faria, né? E, por exemplo, já que você está falando de comunidades rurais e tal, você não tá, qual que é um pouco da filosofia do Unifan? É casa a casa? Ou, por exemplo, se é um vilarejo, né? Eu já tive, por exemplo, no semiárido nordestino, em projetos de perfuração de poços, com ONGs, essas coisas. E a gente encontra vilarejos, 30 famílias, 40 famílias. A ideia é o quê? É colocar um Unifan por casa ou, por exemplo, daria para colocá-lo num conjunto de casas, um bairro, um condomínio. Como que vocês fazem esse escalonamento? Sim, muito boa pergunta. A gente tem feito isso, tem enfrentado, né, esse tipo de situação, porque toda vez que nos consultam, dificilmente é uma casa, né? Dificilmente é um grupo de casas. Um bairro. E como que a gente tem feito? Bom, o Unifan ele é dimensionado para 800 litros por dia. Então, assim, como que nós pensamos isso?
Pegamos na norma 150 litros, que seria o máximo para casas de alto padrão, pensamos aí em 5, 6 pessoas, daria os 800. Mas a gente viu que é muito isso, né? Então, a princípio o Unifan foi pensado para uma casa só. Mas a gente viu que 800 litros é muita coisa. Então, ele dá para 2 casas, 3 casas. Geralmente, depende muito do tipo, né? Da habitação, né? Quanto que gasta de água e tudo. Mas, o primeiro ponto é isso. Ele é dimensionado para 800 litros por dia. Ele pode variar de 2 a 3 casas, mais ou menos, para atender. Dependendo do caso, até uma casa. Mas o que a gente tem feito? Quando o grupo de casa não é tão grande, a gente coloca um Unifan por casa, que a gente sabe que vale a pena, porque a instalação é muito simples. É um buraco lá que um pedreiro ou uma pessoa normal faz, não precisa de uma empreiteira, não precisa de ninguém especializado. O produto já vai com um manual super detalhado, então às vezes eu já tive casos de orientar a pessoa por telefone. Falou, olha, às vezes a pessoa está um pouco de dúvida no manual e por telefone a pessoa faz a instalação, né? Então é muito simples a instalação, então isso barateia muito o projeto. Mas quando o grupo de casas é maior, a gente tem feito agrupamentos, né? Então, às vezes tem casos, tem 10, 15, 20 Unifans. Então a gente faz uma caixa de distribuição, onde o esgoto chega, aí depois a gente distribui para 15, para 10, 15, 10, até mais ou menos essa quantidade, a gente acha que é viável. Então vai fazendo agrupamentos de casas. Isso, vai fazendo agrupamentos, exato. E lógico que isso tem até um limite, né? Depois de um certo limite, uma quantidade de Unifans muito grande. Por mais que seja muito simples a manutenção, que praticamente é só a limpeza do cesto, são muitos pontos para fazer a limpeza. Então, a partir daí, a gente desenvolveu um outro produto que ele derivou do Unifan, que chama Multifan. Ok. Que ele é basicamente uma mistura de do BRC? Do BRC, só que sem o anaeróbio, mas assim, olhando os projetos de saneamento grandes, né? E olhando o Unifan. Ele é um Unifan maior, né? Só que então o reator é grande, a gente tem para 2 litros por segundo, 4, 6, 8, 10, até 10 litros por segundo. Cada reator trata 2 litros por segundo. Então a gente vai colocando reatores em paralelo. Então já está padronizado, tem isso já projetado, tudo pronto para atender esse mercado. Plug and play. Que ele é basicamente um Unifan, com a ideia do Unifan, só que de tamanho maior para atender vazões maiores. Douglas, muito bom, né? Quando a gente escuta vocês falando, né? Unifan, Multifan, ou seja, o portfólio está ficando completo. Seja de uma casa, um bairro ou uma cidade inteira. Quando a gente se fala em saneamento municipal, a Tigre está preparada. Exato. Né? Só que, você sabe, né? A gente já tem feito algumas coisas em conjunto, né? As duas empresas. Né? E para nós mais que um orgulho, é um privilégio poder contribuir com vocês naquilo que vocês têm vislumbrado no saneamento industrial. E aí eu sei que vocês têm também desenvolvido muitas coisas interessantes de reuso de água, né? E esse é o tema da semana, como eu abri esse podcast falando disso, mas eu quis tocar o saneamento contigo porque eu acho que é super relevante. E eu queria entender, né? Então, como que você enxerga, né? Os projetos de reuso no Brasil, como que a Tigre tem visto isso, né? E no que é que vocês estão apontando, né? Se tem alguma tecnologia que vocês estão utilizando, né, mais preponderantemente, enfim. Eu quero deixar aberto para você explorar um pouquinho sobre saneamento industrial, mas principalmente reuso. Ah, legal. Realmente a Tigre, né, e até antes da Tigre, a própria BRWS, nós sempre olhamos muito para o reuso industrial. Né? Nós sempre fomos muito focados em tratamento de água e reuso na indústria, porque a gente acredita muito nisso. A gente já olhava lá de trás para frente e falava, isso daqui vai bombar, não tem jeito de não ser assim. A escassez hídrica é óbvio, isso é uma coisa que todo mundo já fala e já virou, né? É assunto pacificado. Não tem, né? Hoje, né? Nas palestras que nós tivemos de manhã na Ladir, é um assunto que pacificado, não tem conversa mais, acho que ninguém mais tem dúvida sobre isso. Eu acho que a empresa que não procurar fazer o reuso, não tentar fechar o ciclo de alguma forma, ela vai começar a perder competitividade no mercado, igual acho que teve uma pessoa que deu um exemplo lá hoje, a PepsiCo, eu acho que foi, que falou que ficou sem operar, né, sem produzir, né?
E naquela crise hídrica que nós tivemos aí, acho que foi em 2015, teve relato de várias empresas que pararam. Sim. Né? Realmente tiveram que parar. Quer dizer, quanto custa isso, não ter água? Né? Foi a pergunta que foi feita hoje lá, inclusive. É uma conta que, se você for fazer no papel, é muito óbvia de ser respondida. É muito caro isso, não produzir, né? É muito caro. Então, só que o que eu acho? Eu acho que hoje tá batendo no bolso, né? Hoje tá tendo esse problema. Eu acho que no passado, se pegar 5, mais talvez 10 anos atrás, era muito assim, eu quero fazer reuso porque agenda SG, ou porque eu quero atingir um selo. Mas, sinceramente, assim, sendo muito honesto, eu acho que não era muito genuíno, né? Parece que era mais para... Hoje em dia, acho que não tem mais saída se não for para o reuso. Eu acho que vai chegar um ponto que a empresa vai parar de funcionar. Então, nós sempre enxergamos esse mercado muito bem. Nós sempre olhamos o mercado que a gente só acha que só dá para atender ele com tecnologia. Quando a gente olha para reuso, as tecnologias convencionais, você não consegue atingir a qualidade da água que precisa ser atingida. Né? Principalmente quando é o contexto do reuso industrial. Exato. Né? Obviamente, você tem outras aplicações, por exemplo, o reuso na agricultura. Sem dúvida. Você não precisa, né, de um canhão, por exemplo. Exato, perfeito. Mas eu concordo com você. Quando a gente pensa na indústria, porque eu acho que é o mercado que a gente mais atua, e a minha pergunta foi sobre isso, Exato. mercado industrial, você vai precisar de demandar tecnologia. Exato. Isso é um fato. Eu acho que é isso, porque quando a indústria quer reusar, já passou o tempo também que ela quer reusar para lavar pátio. Sim. Passou o tempo. E a conta também não vai fechar. Também não fecha. Eu reuso água para lavar o pátio, para lavar caminhão. Passou isso daí já. Agora as indústrias querem reusar na torre de esfriamento, quer reusar na caldeira, às vezes dentro do próprio processo. Né? Tem casos aí que estão sendo estudados em indústria de alimentos e casos de interno do processo mesmo, né? Tem as barreiras legais, tem as barreiras regulatórias, mas nos Estados Unidos, em vários lugares, isso já é permitido. Eu acho que é uma tendência. Sim. Né? E isso, para que isso aconteça, tecnologia. Tecnologia está disponível no mercado, nós temos aí players, fornecedores, e é global, todo mundo tem acesso, né? O que a gente tem acesso aqui, uma pessoa lá na Europa tem a mesma coisa, hoje é totalmente globalizado. Então a gente sempre olha para a tecnologia, alta tecnologia, a gente sempre fica de olho no mercado, participamos de feiras pelo mundo, congressos aí pelo mundo, para ver o que tem de novo, a gente sempre está analisando isso. Acreditamos muito em membranas, usamos muito MBR, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, né? Estamos de olho em EDR, EDIs, aí, no caso de água, né? Acreditamos nisso também, tinha uma pessoa que apresentou lá hoje, né, sobre EDR. Estamos sempre olhando essas alternativas assim também. Então a gente entende que é um mercado muito bom, que tem um potencial muito bom daqui para frente. Estamos sendo muito procurados por empresas, indústrias, né, no setor para procurar o reuso. Não só para atender às legislações para descarte, mas para fechar o ciclo e para reusar a água. Muitas delas têm metas internas de produzir a tonelada de um produto, né? Quantos litros de água por tonelada de produto. Indústria de papel e celulose tem uma pegada forte nisso, indústria de bebida, indústria de alimentos. Cada vez mais estão aumentando essas metas, né, de produzir mais produto com menos consumo de água. Estamos surfando essa onda, a gente tem feito alguns projetos de reuso, né, nesse mercado, tanto no papel e celulose, de bebida também alguns. E é isso, a gente tem um corpo técnico ali na empresa olhando para isso, a gente procura empresas como a Lagoas e como outras especializadas em reuso também, porque a gente entende que tem que somar forças aí para entregar uma solução interessante. Que seja robusta, né? Porque o reuso tem muito isso, né? Também é um ponto complicado, né? De reuso, alguém quer fazer um reuso, vai alguém que não entende muito, faz um projeto. Exatamente. Vou fazer o reuso, 6 meses depois o sistema não está funcionando mais, né? E aí nós queremos que realmente nossas plantas estejam perenes e estejam funcionando. E a concepção do reuso, né? Eu percebo o seguinte, né? Que às vezes falta um pouco de humildade. Não é porque, por exemplo, nós e Tigre cooperamos que isso desmerece o trabalho da Tigre, por exemplo. Pelo contrário, né? Eu venho
de algumas aplicações, principalmente, por exemplo, no mercado da mineração, eles têm uma maturidade que eu vejo pouco em outros mercados. Eles têm o hábito de fazer o que nós chamamos de peer review ou cross-check. Ou seja, é básico isso. Alguém fez, alguém precisa ir lá conferir, né? Duas cabeças, já dizia o ditado, pensam melhor do que uma, né? E no reuso, juntos nós somos mais fortes, porque, né? Tantas discussões que nós já tivemos, né? De alguns processos que a gente tá junto, como é enriquecedor você ter mais gente, né, nessa esteira, né? E a Lago, assim, é uma empresa que está focada em reuso. Bom, é o nosso tagline, né? Inteligência em reuso de água. Mas, principalmente, tudo aquilo que é tratabilidade, que não é o core business de um epicista da envergadura de vocês. Não. Né? E, complementando o que você disse, eu também concordo que esse é um caminho sem volta. Né? E eu estou falando agora de questões mercadológicas. Já, né? Já não, né? O mercado europeu já soltou uma diretriz, né? Onde, por exemplo, as empresas que operam na Europa vão ter que declarar um relatório de gestão hídrica, de como está a questão da água, de quanto água é reusada, qual é a fonte de água, se vem de fonte convencional ou não convencional. Então, já, é o que você falou, não vai ser uma questão de opção, de ser verde, de ser, eu sou o cara mais sustentável porque eu... Não. Seguramente será uma questão mercadológica, né? Eu faço parte de um grupo chamado Water Positive e o tema é esse, né? O Water Positive Think Tank entende que tanto dessalinização quanto reuso é o que a gente pode trazer como ferramenta para a questão de positividade, porque você falou bem, olha, falar que vai fazer reuso no pátio, né, ou somente conservar, eu acho que conservar é super importante e é o primeiro passo. Sim. Mas só conservar ou só pôr água no pátio, a conta não vai fechar. Você não vai chegar num nível de 80% de redução do consumo, né, de água reciclada. E dentro do Water Positive, né, a doutora Graziella tá lá, que foi a mentora do protocolo de Kyoto, e ela tem uma frase que é célebre, de que é o seguinte: mudanças que são efetivas, elas começam sendo economicamente atrativas. Não é bem assim a frase que ela disse, mas o fato é o seguinte: você precisa dar valor a alguma coisa, conferir valor econômico para que você possa estimular uma mudança. Então, por que não, né, começarmos a falar em créditos de água, né, como você tem créditos de carbono? É essa esteira de Water Positive para fazer o quê? Para estimular que a indústria faça, que a irrigação faça. Pense numa irrigação inteligente, pense numa irrigação mais arrojada, usando água dessalinizada, água de reuso, né? Você pega toda a costa mediterrânea da Espanha e você vai ter uma planta de reuso ou dessalinização em cima da outra. Então, há mais de 20 anos, né, eles têm fontes não convencionais para irrigação. Então, eu concordo contigo de que isso realmente agora ou num futuro muito breve, a pressão vai vir para o reuso. Não, sem dúvida. É um caminho também, igual você falou bem, sem volta. É uma tendência, nós acreditamos muito nisso, apostamos bastante nisso e nós somos bastante competitivos em reuso, né? Mas é aquilo que eu te falei, com bastante tecnologia, robustez, redundância da redundância, então várias etapas, né, para poder garantir que realmente, principalmente quando trabalha com membranas, né, proteção das membranas, né, dosagem de químicos, ultravioleta, enfim, toda essa parte para garantir que realmente você não vai ter incrustação, que realmente você não vai ter problemas, porque reuso é a partir de uma premissa que você está vindo de um efluente tratado, e esse efluente tratado tem que ser muito bem tratado, porque principalmente quando está falando de membranas, a gente sabe a sensibilidade, né, que o processo se não tiver um bom pré-tratamento. Então, sempre com bastante robustez, sempre com bastante tranquilidade na hora de fazer o dimensionamento, claro, e checando com parceiros, fazendo peer review, né? A gente vê isso de uma forma muito positiva, pensar com várias cabeças, que sempre alguma coisinha ou outra você pode deixar passar. Sim. Ou tem alguém que tem uma ideia mais legal ainda, ou que seja mais interessante para aquilo, e por que não usar, e por que eu tenho que ser o dono da razão, não tem porquê. Sabe, muito bom. Indo um pouco pro final, né, e eu até explorando um pouco da eficiência de vocês como empresa, eu sei que vocês têm um processo um pouco diferenciado de gestão
e execução de obra, né? Vocês estão já indo para uma coisa de digitalização, né, daquilo que nós chamamos de gerenciamento de projeto, né? O que você pode me falar um pouquinho sobre isso aí? Esse também é uma parte bem legal assim, da Tigre, né? Como ela faz o trabalho de construção. Era uma coisa que incomodava muito a gente quando a gente ia fazer obra e falar, pô, a gente fica em inovação, pensando em tanta tecnologia, tratamento de água, tratamento de efluente, membrana, e né, sistemas de separação e tal, aquela coisa toda. Eu falei, a obra sempre do mesmo jeito. Aquelas obras de construção civil, mecânica, os projetos sempre sendo feitos do mesmo jeito. E falou, não é possível ter uma coisa diferente aí para fazer. Isso incomodava principalmente o Everton, um cara bastante incomodado com isso. E aí nós fomos junto com um time de inovação, né? A Tigre tem um departamento de inovação com essa demanda e falou, precisamos tentar digitalizar aí a construção, né? E aí nós fizemos uma parceria, né, com uma empresa do mercado e desenvolvemos, né, junto com eles, né, e uma plataforma, né, toda uma ferramenta que é feito hoje a digitalização da construção. Então, como que ela passa? Basicamente por duas fases, né? Uma que é a parte de toda a documentação, ou seja, na obra, por exemplo, todos os elementos da obra, um reator, um soprador, ou, enfim, uma centrífuga, uma bomba, ela tem um QR Code, né? Então, a pessoa lá no campo, ela tem um tablet, né, específico para essa função. Ele vai lá, ele escaneia esse QR Code, por exemplo, e ele consegue ver no tablet, ele tem acesso, em primeiro lugar, ao projeto na última revisão. Não tem o risco de ele pegar um papel no campo, né, desatualizado. E executar de maneira desatualizada. Desatualizada. Então, assim, a gente já diminuiu quase que 100% o papel no campo, não tem. Praticamente não tem. Não tem desenho, não tem papel. É tudo digitalizado. Para não correr o risco de trabalhar com revisão errada, né? Já começa por aí. E aí também ele consegue visualizar, por exemplo, aquele reator, como que é o projeto, como que ele vai ficar e em que etapa ele está. Então ele já consegue também já fazer um cruzamento com o cronograma para saber se naquela data aquele reator deveria estar já naquele ponto, ou deveria estar mais construído ou menos construído, está adiantado, está atrasado. Então ele já consegue fazer essa verificação, que é bastante interessante. Isso daí, o cliente tem acesso a essa plataforma online o tempo todo, então a gente tem as reuniões, lógico, né, como sempre teve, presenciais. Mas a qualquer momento o cara pode acessar e enxergar o status da obra. Exato, e isso os clientes gostam muito porque dá uma transparência muito grande. Então não é eu contando para ele que a obra está no cronograma ou que o reator está indo, não. Ele mesmo acessa a hora que ele quiser e ele consegue ver. Não, realmente, pelo cronograma o reator deveria estar pronto e ele não está. Então ele fala, por que não está? Ele consegue fazer comentários, inclusive, né? Nessa própria plataforma ele consegue fazer comentários. Ele fala, olha, a gente combinou que era azul o reator e o pessoal está pintando de vermelho aqui, o que está acontecendo? Na hora, é online. Então a pessoa lá do projeto já recebe o comentário e já começa a fazer ações. Não tem que esperar a reunião da semana que vem para falar sobre aquilo e tal. Então isso traz muita transparência, escalabilidade, né? É muito mais produtivo fazer dessa forma também e assertivo, não corre o risco de trabalhar com um projeto com revisão errada, né? E a segunda parte é que a gente faz o projeto é georreferenciado com drone, né? Então todo projeto ele tem lá um georreferenciamento no início e de tempo em tempo, uma vez por dia, 2 vezes por dia, um técnico ele anda com um capacete com uma câmera no capacete, né? Ele anda por toda a obra. Essa câmera vai disparando fotos, né, automáticas, assim, numa certa velocidade. E aí depois essas fotos ele compara com o projeto. Então você consegue saber como que quase que um Google View. Exatamente, da obra. Exatamente. Então ele anda dentro da obra, ele vai como se estivesse andando dentro do projeto mesmo, por mais que naquele momento esteja, por exemplo, em terraplanagem ou esteja nada construído. Ele consegue ver como que a obra, ele andando no meio da obra, ele consegue ver como ela ia ficar, como ela vai ficar, e ele já faz um cruzamento com o cronograma, para saber já também ou seja, o que está entre acontecendo. Aquilo que está construído, aquilo que foi projetado e o cronograma. E aí a mesma coisa, o cliente entra, e o cliente entra muito, então o pessoal consegue visualizar quantas vezes ele entra, principalmente esse da câmera, ele entra muito, né? E ele consegue ver a evolução da obra. Ele consegue andar na obra virtualmente.
Então é como se ele, em vez de ele fazer uma visita no campo, então você está aqui no Rio de Janeiro, a obra lá em Itapoá, por exemplo, em Santa Catarina, ele consegue andar dentro da obra, olha pelas imagens, né, como se fosse virtualmente, assim ele consegue saber se o reator tá assim, tá certo, o soprador tá bem instalado, se não tá, ele consegue visualizar com todas essas fotos que essa câmera tira em 360 graus, né? E várias, né? Ele vai tirando e ele vai fazendo uma comparação com o projeto inicial. Então isso trouxe pra gente, isso todas as nossas obras têm, independente do tamanho, né? Então a gente tem essa estrutura, todas as nossas obras já têm essa ferramenta, já são inclusas isso. Então isso traz pra gente, o cliente se sente muito seguro disso, porque ele não depende só da gente estar reportando para ele o que está acontecendo. Ele entra lá na hora que ele quiser para ver isso, e ele consegue saber o que está acontecendo. Isso trouxe pra gente muito assim, assertividade, muita segurança. Não, fora que a eficiência, né? Tem elogiado muito isso, tem gostado muito disso. A eficiência aumenta absurdamente. Absurdamente. Os técnicos que estão trabalhando lá, o pessoal já anda mais na linha também, porque a câmera vai tirando foto, vai ser filmado, né? Vai ter. Então, a obra sempre, o que ela ganhou de organização, limpeza, nossas obras são muito elogiadas por limpeza, pela organização, parte de segurança, que é uma coisa, um princípio que a TIG leva muito a sério, a segurança do trabalho. Então, as nossas obras, assim, quando eu visito, eu fico super orgulhoso, assim, porque às vezes não parece estar numa obra, né, geralmente de ETE, dietas, o nível de organização, de limpeza é alto. É bem alto. E a gente pega muito firme com isso, a gente é bastante crítico com isso. Bom, excelente, Douglas. Eu gostei muito dessa nossa conversa, né? Passeamos aí por várias nuances, né? De tudo que se refere em tratamento principalmente tratamento de esgoto, de efluentes, reuso, tecnologia de execução. Então eu queria te agradecer o tempo, né? Nós estamos aqui com o horário já avançado, né? Para poder captar esse material. Eu acho que foi muito enriquecedor. Então eu queria primeiramente te agradecer, né? E deixar um pouquinho o microfone para você dar aí umas saudações finais e dizer que é muita gratidão mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Né? A gente admira o trabalho de vocês como empresa. Não é à toa que a gente tá juntos em alguns projetos emblemáticos, né? Que o mercado muito em breve vai descobrir. E, bom, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é um prazer falar sobre a Tigre, falar sobre o Unifam, sobre Multifam, sobre BRC, sobre essa parceria com a Bioproj, né? Sobre reuso, né? Trabalho com isso há muito tempo, igual eu falei, adoro esse assunto, trabalho muito com isso, né? Então gosto muito do tema, sempre é um prazer e estar com vocês também, é um parceirão nosso aí, estamos trabalhando bastante junto em vários projetos, foi um prazer muito grande estar aqui hoje. Top. Obrigado. Bom, é isso aí, pessoal. Então eu queria que você pudesse, mais uma vez, curte, compartilhe, né? Depois vão sair alguns shorts aí para você que gosta de consumir vídeos mais rápidos, mas esse foi o nosso papo de especialista de hoje, né? Com o Douglas Moraes da Tigre, foi realmente super enriquecedor. Então eu peço que você nos acompanhe, nós vamos seguir produzindo conteúdo, né? Por esses dias, nós estamos na Ladir aqui, você depois vai ver os outros vídeos. Então, fique conosco, muito obrigado e nos vemos no próximo Papo de Especialista Podcast.